Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem com você, com a sua casa, sua família. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a você por estar comigo, agradecer a você por me prestar o seu tempo, dedicação, o seu esforço para estarmos juntos. Obrigado. Essa já é a oitava aula do nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Espero que você tenha, aproveitado o conteúdo das aulas anteriores. Se não fez, procure nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Você vai ver todo o nosso material disponível lá para você estar acompanhando, claro, aprendendo com o nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Eu estou muito feliz, né? Essa é a oitava aula, e nessa aula a gente vai trabalhar um tema que talvez seja muito interessante a gente referendar, tá? O tema é o menor resumo. O menor resumo, né? Falar do menor resumo é falar de algo que, para a pregação, é muito importante, extremamente importante, que é o título. Então, eu quero, então, já quero te convidar para a gente ver a frase que vai nortear a nossa conversa de hoje. O melhor título, tá? O melhor título, aqui tem um erro de digitação, não é irão, é não, não é necessariamente aquele cujas palavras fazem parte do texto bíblico, mas o que, mesmo utilizando palavras do pregador, traduz de imediato a verdade contida no texto. Então, vou repetir: o melhor título não é necessariamente aquele cujas palavras fazem parte do texto bíblico, mas o que, mesmo utilizando palavras do pregador, traduz de imediato a verdade contida no texto. Se eu fosse fazer uma definição de título, querido, eu acho que uma excelente definição é esta, que está aí agora na sua tela, não é? Ele é um resumo. É o menor resumo de tudo quanto o pregador tem a comunicar. É o menor resumo da verdade a ser transmitida. É um fiel resumo da tese. Uma vez que a tese vem da ideia central do texto, a ideia central do texto vem do texto, o título será o resumo, em menos palavras, da ideia correta e contextualizada da verdade do texto bíblico. Olha que interessante. Então, a gente tem que ter essa consciência. O título é exatamente tudo que eu tenho a falar, a verdade que eu vou transmitir, o resumo da minha tese, né? Então, se a minha tese vem da ideia central do texto, consequentemente, né, o título será o resumo, em menos palavras, desse processo. Então, é muito legal a gente ter essa consciência e entender o que é o título. E eu quero, então, te dar algumas dicas práticas hoje. A primeira delas é como conseguir. Olha só que interessante, queridos. Como conseguir um bom título, então? Se o título é o menor resumo, pastor, como é que eu consigo um bom, como é que eu consigo ter, então, esse bom título? Primeiro, a sugestão para o título, em algumas pesquisas, aparece bem clara desde o início. Às vezes é uma parte do próprio texto, uma atenção do pregador. Bons títulos podem ser obtidos a partir de palavras do próprio texto básico. Por exemplo, você conhece o Salmo 23? Nós todos conhecemos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você for utilizar uma ministração no Salmo 23, eu estou usando um texto bem conhecido para a gente poder tentar trazer bem no nível do conhecimento prático. Por exemplo, eu poderia chamar o nosso título da nossa ministração seria O Senhor é o meu pastor, né? Com o Senhor nada me falta. Olha só que interessante. Então, tem várias opções. E quando o pregador estabelece um título, ele pode pegar uma frase desse texto que fala de modo especial ou que transmite de alguma forma aquilo que está inserido no texto e, por exemplo, usar, né, para compreender a realidade. No versículo primeiro, eu posso ministrar o seguinte sermão: quando Cristo é o pastor, ou quando o Senhor é o pastor, não é? Pode alguma coisa nos faltar quando temos o Senhor como pastor? Como fazer nos dias de vales sombrios? Você tem medo da morte? Não é? Olha quantas lições você pode tirar de um título e de um texto tão conhecido. Você pode escrever títulos que realmente chamem a atenção daqueles que vão te ouvir. Mas qual a ideia de ter um bom título? Por que eu preciso conseguir um bom título? Qual que é a razão disso? Tá? O cuidado
que eu tenho que ter em determinar o título é muito importante, porque ele não pode nem prejudicar os demais, né, partes da pesquisa que eu tenho, nem pode dificultar a elaboração do sermão. Tá? O melhor título é aquele cujas palavras fazem parte do texto, mas que, mesmo utilizando as palavras pessoais do pregador, traduz, traz a consciência, traz a compreensão, verdades estão contidas no texto. O título precisa, olha só que interessante, vamos para a tela, ser extraído da pesquisa. Eu não posso extrair, ter uma pesquisa e ter um texto totalmente alheio, ou título totalmente alheio. O meu título precisa ser um resumo da tese. Por quê? Eu não posso criar uma mensagem desconexa. Ela tem que ter conexão do começo ao fim. Se a ideia central do texto, que nós aprendemos lá na aula de número 6, me faz extrair do texto o que o texto realmente diz. Olha que interessante. E a ideia central me leva a uma tese que é trazer o que o texto diz para aplicação, para contextualização do dia de hoje. Eu preciso, então, ter um resumo dessa tese no meu título. Esse título tem que ser capaz de traduzir de modo claro o pensamento do texto para esse momento atual. Tem que ser atraente, tem que ser algo que pode ser divisível, ou seja, esboçável, traçado num caminho, tem que ser honesto, inclusive honesto em todos os sentidos. Honesto ao texto e honesto ao que você vai falar. Você não pode anunciar, vou falar sobre 5 razões para não pecar, e daqui a pouco você fala uma outra coisa que não tem nada a ver. Esse título tem que ser capaz de comunicar o que vai ser explanado, o que vai ser ilustrado, o que vai ser aplicado no sermão. Por isso que ele tem que ser honesto. Ora, alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, tem algumas verdades que eu acho interessantíssimas, não é? Você pode utilizá-las para poder trazer isso para o seu dia a dia. Você gosta da carta de Paulo aos Filipenses? Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses, né? A carta da alegria. Paulo escreve essa carta mesmo estando preso. É aquela famosa situação que o Evangelho nos propõe, que não explica, né, queridos? Imagina você ter alguém que está preso e consegue escrever a carta da alegria. Só Deus que faz essas coisas, né? É a palavra que faz essas coisas. Paulo diz, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo quer dizer com isso? A ideia central desse texto é que Paulo apresenta Cristo como a razão real do seu viver. Se eu fazer uma tese desse texto, eu posso usar a tese da seguinte forma: Cristo é a razão do viver de todos quantos nele confiam como Senhor e Salvador. É claro, se nós voltarmos à aula anterior, qual que é o propósito básico desse sermão? É um propósito devocional, né, queridos? É falar de coisas do meu dia a dia, do meu relacionamento com Deus. Viver é Cristo, morrer é lucro, não é? Qual que é o propósito específico desse sermão? Eu posso colocar como motivar os crentes a crerem em Jesus como a razão do seu viver. Olha que interessante. Qual é o título que eu coloco nesse sermão? Cristo, a razão do meu viver. Olha como é simples, não é? Você tem todas as informações na sua mão. Você precisa ser criterioso com as suas pesquisas e detalhes para você conseguir realizar e montar o seu título e a sua mensagem. Então, o título precisa dessas informações. Quais são as características, pastor, de um bom título? Veja, primeiro, um bom título tem que ser bíblico, tem que ter a sua biblicidade. Ele tem que ser pertinente ao texto, ele tem que ser capaz de resumir a mensagem para esse momento atual. A melhor maneira de testar a biblicidade é através da pergunta. Veja, realmente, o texto que eu estou usando como base está sendo representado nesse título? Então, eu preciso ter essa consciência. Tá? Então, é muito simples você ter esse cuidado de ser bíblico com o seu título. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 19. Você lembra o profeta Elias em solidão, em desânimo, fugindo com medo de Jezabel, e o Senhor encontra com ele? Olha quantos títulos que eu posso sugerir: ânimo no desânimo, o toque do Senhor, a noite na caverna. O que fazes aqui? Solitário na multidão, né? Porque ele disse que todo mundo foi, e o Senhor diz, eu guardei 7.000, todo mundo sabe da história, não é? Quando o Senhor passa, né? O cicio tranquilo do Monte Horebe.
Olha quantas informações você tem para montar um título. E esse título é muito importante para ser bíblico. Agora, o título também tem que ser atual. A biblicidade é importante, mas o bom título é uma frase contextualizada. Se as palavras que compõem o título estiverem somente relacionadas ao texto, sem um elo com o momento atual, queridos, você perde a oportunidade, você perde a capacidade. Né? Então, você precisa ter um texto que seja atual. Uma rápida análise, você buscar, né? Esse título tem que ser atual, chamar a atenção dos ouvintes. Muitas vezes nós não falamos o título na hora de ministrar, né? Mas você precisa desse título para direcionar tudo aquilo que você vai construir ao longo do sermão. Né? Então, se você, por exemplo, usar como título, né, o que fazes aí? Olha que título interessante. Ou o que fazes aqui? Né? É um título interrogativo. Esse título não tem uma referência direta a Elias. Ele dá a cada ouvinte a oportunidade de se colocar no lugar de Elias. Viu como você trouxe um assunto lá da história para dentro do coração do seu ouvinte? A terceira característica tem que ser honesto. Né? A honestidade. Que palavras você colocou no seu título? Que promessas estão embutidas nelas? Essas palavras, né, mesmo que não tenham sentido completo, elas são promessas, expectativas na mente dos ouvintes que você consegue atender? Então é muito importante. Pare de usar frases de efeito, que atraem apenas a atenção, mas não prendem o ouvinte, porque tudo que você prometeu você não consegue cumprir. Né? Por exemplo, qual a origem do mal? Olha que título alvissareiro, diferente, né? E você gasta todo o tempo circundando o assunto, mas não responde a pergunta. Você não foi honesto ao título. É interessante, é você que chamou atenção, mas as pessoas ficam desacreditadas da próxima vez que você for ministrar. Mas quando o título é uma afirmação, os ouvintes esperam que ele seja bem esclarecido, e quando é uma interrogação, eles esperam a resposta ao longo da sua mensagem. Então, cuide muito bem do pequeno resumo, do título. Né? Mas se você cuidar disso, você vai ver o quanto é interessante. Vamos pegar alguns exemplos? Por exemplo, Salmo 32. Vantagem do homem piedoso, eu coloco esse título para esse salmo, né? Principalmente do versículo 6 ao 10. Quais são as vantagens de uma vida piedosa? A partir da experiência do salmista, você começa a escrever isso. As vantagens são mencionadas no texto e são tópicos para o seu sermão. Então você pode pegar lá esse texto que tem, né, essa situação e já trazer desse texto para o seu sermão as verdades de forma honesta. Né? Então é muito interessante. Você pode buscar isso lá. Tem que ser divisível, ou seja, tem que ser dividido em tópicos. Então, quanto mais esboçável for o título, mais fácil será para o pregador. Não é? Então, a gente tem essa situação. Você pegar o mesmo texto, Salmo 32, né, você vai encontrar no texto verdades muito pertinentes. Você pode, por exemplo, se você escreveu lá como título Vantagens de um homem piedoso, você pode colocar como tópico do seu sermão: poder orar ao Senhor é uma vantagem, escapar da tormenta é uma outra vantagem, ser prometido ou ser protegido, né, pelo Senhor é uma outra vantagem. Tudo isso está muito claro. Se você pegar o texto e fizer uma leitura breve, você vai encontrar todas essas palavras e expressões no próprio texto. Todo aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de poder achar no transbordar de muitas águas estas, e ele não chegarão. Tu és o esconderijo, preservas da angústia. Olha que interessante. Então, a gente tem tudo isso muito claro no texto. O título tem que ser novo, tem que ter novidade, tem que trazer novidade. O inusitado chama mais atenção. Porém, ele tem que respeitar a divisibilidade, a honestidade, a atualidade, a publicidade, não é? Mas tem que ser alguma coisa que atrai. Tem que ser uma frase que geralmente atrai a atenção. Então, o pregador tem que ter esse bom senso. Títulos não apenas pela novidade, mas com as características de atrair a atenção, né, do seu ouvinte. Por exemplo, o ânimo no desânimo, que eu coloquei lá no capítulo 19 de Pedro Reis. Coragem para dizer não. Olha que interessante, né? Você pode falar, inclusive, no Salmos de número 115. Né? Então, tem tantas coisas. 2 é melhor, Eclesiastes capítulo 4, 2 é melhor que 1. Né? Então, vamos seguir isto. Né? Outra característica de um bom título é a comunicabilidade, ou seja, as palavras que compõem o título devem ser próprias para a comunicação, ou seja, tem que ter o máximo de cuidado. Você não pode colocar palavras que não estão ao nível da compreensão daqueles que estão te ouvindo. Então, o pregador tem que ter em mente a cultura do povo que ele vai falar, a quem que ele vai transmitir o sermão. O título tem que comunicar a realidade do sermão a esse público. Não é? Olha que interessante. O título tem que ser simples.
E a ideia da simplicidade não é simplista, tá? É uma ideia de realmente palavras que têm um sentido claro. Caso contrário, você vai ter surpresa e dúvida com seus ouvintes, né? Imagina o pregador começar a falar o semato do avivamento. Olha, é difícil imaginar quantas pessoas compreenderam o que realmente esse título diz, né? Ele falhou a usar um vocábulo desconhecido. Ele podia muito bem usar a origem do avivamento, né? O nascedor do avivamento, como, né, produzir um avivamento. Olha que interessante, tá? Termos técnicos, termos teológicos no título também é uma tentação que só existe, só é útil se você for falar a um público que precisa desse tipo de atitude. Outra característica, objetividade. Desde a ideia central até o propósito básico, específico, tem que ter um texto objetivo. O que é a objetividade do texto? É a capacidade de síntese, capacidade de comunicação, né? O título é a expressão do aspecto específico a ser apresentado. Tem que ser formulado de maneira que seja um anúncio adequado do sermão. Então, o título tem que expressar, tem que ser no máximo 6 palavras, uma ideia correta, contextualizada de tudo quanto o pregador quer comunicar. E, por fim, claro, tem que ser breve. Então, o próprio título do capítulo é o menor resumo, ou seja, eu preciso ter em mente que o título tem que ter uma verdade incompleta. Ele vai ser completado na tese. Então, o título não tem que ser longo, tem que ser breve, né? Veja, da mão que fere, a sombra que cura. Um sermão narrativo, baseado em 2 tempos da vida de Pedro. Tem 8 palavras, mas é melhor mantê-lo que tentar um resumo que fará perder a força. Veja, eu posso utilizar mais? Posso, mas eu tenho que ter capacidade de ser inteligente, né, de conseguir escrever o título do meu sermão. E eu termino nossa aula de hoje falando sobre as vantagens de um bom título. Um título bom, ele serve como alicerce na construção do sermão. Do título vem divisões, né? Do título vem toda a sequência de propostas que você quer e argumentos e respostas que você precisa e orientações e doutrinas que você precisa ensinar com o seu sermão. Desperta a atenção do ouvinte. Um bom título é excelente recurso para despertar a atenção dos ouvintes, né? O assunto da mensagem vai se tornar algo de importância para o seu ouvinte, né? Possibilita a inserção na programação do culto. Você pode muito bem começar, quando você tem um título, você pode passar esse título para o seu ministro de louvor, para o seu líder de louvor, para o seu regente de conjunto, para que ele possa preparar louvores que sejam alinhados com aquilo que você vai ministrar. O Espírito Santo vai trabalhar nisso, né? Então você pode fazer muito bem isso. Ajuda a alcançar aqueles que vão passando. Por exemplo, algumas pessoas, né, se você consegue publicar isso na sua rede social, você consegue chamar a atenção. E as pessoas podem ter interesse de ouvirem a palavra, né? Lembra que o Senhor disse ao profeta Abacuque: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que as pessoas possam ler, passa correndo e ler. Ou seja, a gente precisa entender que o nosso papel aqui é divulgar, ministrar o evangelho, e as pessoas precisam ser alcançadas, né? Um bom título, ele valoriza a mensagem. Não sei se você sabe, mas as manchetes dos jornais são investimentos altíssimos dos editores. Por quê? Uma manchete vende. Uma boa chamada no jornal faz todo mundo voltar para aquele expediente. E o pregador da palavra tem que buscar bom título para suas mensagens. Para quê? Para satisfazer a primeira ideia que vem à mente daqueles que estão precisando ouvir. Tá? Ajuda o pregador a não se desviar do assunto. Quando você tem um bom título, uma pesquisa séria, você consegue, ao invés do desafio de você se tornar aquele pregador que abre janelas no sermão e não consegue voltar para o original, o bom título te prende, te faz direcionar a sua exposição. Um bom título, por fim, possibilita melhor o sistema de arquivamento. Com um bom título, você tem condições de exatamente, né, arquivar melhor, guardar melhor, né, dividir melhor e pregar melhor o seu sermão. Espero que a gente tenha conseguido, com esse pouco, né, de informações, te ajudar na elaboração de um título. Parece muito complexo, mas não é. É você ter a capacidade de entender o quanto é importante você compreender bem aquilo que você está estudando, para você ser um ótimo mensageiro, um bom mensageiro daquilo que Deus quer falar com a igreja, com a sua noiva, com a sua eleita. Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você nessa 8ª aula. Espero você, tá, nas próximas aulas. Se você não assistiu às aulas anteriores, procure o nosso, né, canal no YouTube e já, né, por favor, o mais rápido que você puder, assista às aulas. São aulas curtas
que eu creio que serão úteis para a sua vida e para o seu ministério. Deus te abençoe, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.